Hoje nós vamos falar da Revolução Chinesa, que aconteceu de 1911 a 1949. É importante destacar que a China viveu durante décadas sob o regime imperial. A última dinastia a cair foi a dinastia Qing. Por conta de diversos problemas e instabilidades e guerras, entre outras coisas, acontece então a Revolução de Xangai, sendo liderada por Sun Yat-sen. Sun Yat-sen criou a Liga Revolucionária, e então ele toma o poder e estabelece um período de república na China, governando provisoriamente. Só que ele sofre um duro golpe na figura de Yan Sancai, que estabelece uma ditadura e exila Sun Yat-sen. No exílio, Sun Yat-sen cria o Kuomintang, que era um partido nacionalista, que defendia coisas como, por exemplo, distribuição de terras e modernização da indústria. É importante destacar que o Kuomintang tinha algumas inspirações na Revolução Bolchevique. Inclusive, Sun Yat-sen era um admirador do comunismo. Com a morte de Yan Sancai, aconteceram diversas instabilidades e alguns militares regionais começaram a disputar o poder. Esse momento é chamado de Era dos Senhores da Guerra. E então, você tem o Partido Comunista sendo criado em 1921, também com uma ideia baseada no marxismo e no leninismo. E então você tem um pouco diferente esses comunistas, pois eles eram em sua maioria camponeses. Em 1924, o Kuomintang e o Partido Comunista se unem no que é chamado de a Primeira Frente Unida. Eles se unem para derrotar os senhores da guerra. Eles descobrem então, eles começam a divergir em uma série de coisas. Resumidamente, enquanto o Partido Comunista tinha um discurso de classes, o Kuomintang tinha um discurso nacionalista. Eles vão divergir, porém, baseado nas ideias de Lenin, o Partido Comunista aceita se filiar ao Kuomintang, pois Lenin dizia que em alguns momentos você precisa se aliar à burguesia para derrotar o inimigo em comum e, em seguida, prevalecer seguindo para fazer a ditadura do proletariado. E então, eles se unem e finalmente derrotam os senhores da guerra. O Kuomintang, então, estabelece um governo nacional e passa a perseguir comunistas. Eles realizam um grande expurgo e que é chamado de Massacre de Xangai. Eles então estabelecem uma guerra civil entre o Kuomintang e o Partido Comunista. O Partido Comunista se recua na região sudeste da China e é nesse momento que eles caminham muitos quilômetros e esse momento é chamado de Longa Marcha. Mao Tse-tung ganha muito destaque, pois ele tinha muita bravura na luta revolucionária. E então ele vira o líder do Partido Comunista. Seguindo, você tem, então, em 1937, o Japão invadindo a China, tomando parte da região da Manchúria. É importante destacar que o Japão também havia atacado a base de Pearl Harbor nos Estados Unidos. E então, novamente, o Kuomintang e o Partido Comunista se unem no que é chamado de Segunda Frente Única, para derrotar novamente o inimigo em comum, nesse caso, o Japão. E então, você tem o Kuomintang disputando de frente com o exército do Japão e os comunistas com as suas famosas táticas de guerrilha. Nesse momento, o Japão, apesar de ter vencido diversas batalhas, recua, pois ele havia sofrido um duro ataque dos Estados Unidos. E então, você tem, assim que o Japão recua, novamente uma guerra civil entre o Partido Comunista e o Kuomintang. O Partido Comunista vence essa batalha, pois nesse momento já contava com diversos aliados, como por exemplo, 9.000 pessoas filiadas oficialmente ao partido, 3 milhões de combatentes e 100 milhões de habitantes das cidades que eles já controlavam. O Kuomintang se recua e passa a viver na região de Taiwan e o Partido Comunista assume o poder sob a figura de Mao Tse-tung no dia 1º de outubro de 1949, proclamando a República Popular da China.
E então você tem um governo que acontece até os dias de hoje. Eu agradeço você que ficou até o final do vídeo. O meu muito obrigado e até o próximo.